Fala, Rogério. Cadê o vermelhinho de Natal, Bonete? Tô de verde. Verde, você tá de gnomo. Muito bem. Tô de verde. Pera aí, cara, eu não consigo acertar a luz aqui, cada dia tá pior. Eu não saio nunca desse canto aqui onde eu faço as lives, porque aqui a luz fica certinho de frente, cara, então aqui não tem erro. Se eu sair daqui, ferrou. É que, cara, eu não tenho um ponto eu não tenho um ponto onde pegue muita luz boa aqui. Então eu tento improvisar, mas tá sempre ruim. Aí, ó, a galera chegando, João Paulo Prates, Rogério, Gabi, Dalmo, sejam todos muito bem-vindos à nossa live natalina, última live do ano dos hidromilheiros. Depois vamos ter férias, tá? Férias! Bem sossegado. Fala, Léo, beleza? Bem-vindo. Tudo bem aí, Bonete? Tô vivo! Calma. Tudo bem. Foda-se, vai ficar assim. Azar. Dá nada. É uma live de Natal sinistra, tá bom? Ficou legal. Assim. É que não tem muita. É que aqui do meu lado tem uma prateleira. Uhum. E ela tapa um pouco da luz, então. É assim. É vermelhinho de Natal, Gabi. É natalístico. É Natal. Cara, pior que não tem o que fazer. É a mesma fita que eu uso pra colocar nos kits de presente. É a única coisa que eu achei vermelha pra colocar aqui, galera. Eu botei a camisetinha verde. Muito bem. Fica legal. Você tem cara de gnomo. Tem. Gnomo. A única outra coisa verde colorida que eu tenho aqui é um chapéu de São Patrick, mas não vou botar. Safado. Vou tomar cidra. Seu safado. Galera, pra quem não sabe ainda, agora a loja do Dente Azul está também trazendo cidras para casa, né? Então, desde a semana passada nós já tínhamos a Maju, que era uma cidra de maçã e caju, né, da Oro. E ontem chegaram na loja umas cidras da Dádiva. Tem a Sina, que é só da Dádiva, desenvolvido pelo John Murray, que é um dos maiores mestres cidreiros do mundo, cidra estilo inglês, bem hard cider mesmo. E tem também uma série de 3 cidras que a Dádiva fez em parceria com a Alder Stuff. É uma série chamada One Tap at a Time. Então tem uma cidra só de maçã fermentada com levedura de vinho, mais leve, mais fresca, mais maçãzinha. Tem esse cara aqui que tem carvalho, canela e cacau junto na cidra. Pense que coisinha bacana, intensa, mais encorpada, mais quente, terrosa. E essa outra aqui é cidra com dry hop de calypso. Olha que coisa bacana também, cara. Então nós temos esses 5 rótulos de cidras aqui já na loja Dente Azul. Até se alguém prestou atenção na logo, ontem eu troquei todas as logos do Dente Azul das mídias. Agora, em vez de hidromel, vinhos e mais, tá hidromel, cidras e mais. Tchau, vinho. Bem-vindo, cidras. Eu acho que tem mais a cara da loja, bebidas mais alternativas, com mais pegada. Eu acho que é uma coisa mais bacana. Idevar, chegou ontem, cara. Seu pedido foi despachado na segunda-feira. Então, já era. Você vai ter que fazer outro pedido, Idevar. Olha só que tristeza. Ali, Petrovski chegando na lives. E Fernanda Carneiro, seja bem-vindo. Adilson, seja bem-vindo. Isso aí, galerinha, chegando. Lembrando a vocês, Arley Kulik, o sommelier. Arley Kulik, lembrando a todos hoje que a nossa live é temática novamente, a pedido de vocês é uma live temática e hoje nós vamos falar sobre carbonatação no hidromel. Nós vamos falar sobre carbonatação forçada, priming, charmat e champenoise, né? Então tem o conjunto completo aí de métodos de carbonatação possível. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre como colocar bolinhas no hidromel.
certo? E bem-vindo a cidras. Cara, essa cidrinha de caju é uma delícia. Vai tomar todo estoque, hein? Cara, não é de abusar não, viu? Cara, isso aqui desce muito fácil. E o álcool bate menos, álcool bate menos que o hidromel, né, bicho? Sim. Fofuxo chegou aí também. Fala, Han. Runar Hall. Sejam todos bem-vindos. Salve. Tinha pergunta... Pessoal, não reparem que eu estou gripado, dor de garganta, mas eu não estou corongado, né? Faz parte do meu ritual de final de ano pegar uma gripe com dor de garganta, então estou seguindo os rituais, né, biológicos do meu ser. A gente teve uma perguntinha no YouTube, responder rapidinho então, do Thiago. Boa noite, amigos, como vocês estão? Tenho uma dúvida, fiz o hidromel com o OG 1110 e decidi interromper a fermentação com 90% da atenuação. Percebi que estava top com dulçor residual. Usei metabisulfito e sorbato. Posso fazer cold crash 4 graus? Gostaria de um parecer de você sobre o meu processo. Se sulfitar e sorbatar, pode baixar a temperatura da geladeira para ajudar a exterminar as leveduras para não gerar off flavors? Bom, vamos começar que pode, mas baixar a temperatura não garante nada. Vai garantir que vai acelerar um pouco a decantação, mas não vai garantir que tu vai eliminar a levedura de fato. O fato de tu ter botado sorbato e sulfito é o que vai ajudar a garantir a estabilização da tua bebida. Com isso vai parar a multiplicação celular, vai parar a fermentação, aquela coisa toda. E isso sim vai garantir. A baixa temperatura pode te ajudar a limpar um pouco a bebida, mas não vai servir para parar a fermentação não, porque baixou a temperatura, a levedura entra em dormência, subiu a temperatura, a levedura acorda, volta a fermentar. Mas como tu, botou os químicos, fica mais fácil. Dentro desse contexto, o que dá para dizer que uma decantação acelerada faria é compactar a borra no fundo do fermentador. Essa borra compactada teria mais dificuldades, eventualmente, para continuar uma fermentação. Então seria uma chance a mais da sua fermentação realmente parar aonde deve, aonde você deseja que ela pare. E, cara, o importante é o seguinte, tá? Compactou uma borra legal ali, trasfega. Não se enrola com essa borra ali. Principalmente se tiver aí pela segunda trasfega, né? Essa borra, aquela borra mais grossa, ela é sempre uma borra mais problemática. A borra fina, ela é um pouco menos pior, tá? Para usar um termo português meio desgraçado. Mas não tem problema nenhum, pode fazer, é tranquilo, é sossegado e pode contribuir. O importante na história toda, que o Bonetti falou, é o sorbato de potássio, que é ele que inibe o ciclo de reprodução da levedura e é ele que vai permitir que o hidromel estabilize de fato, tá bom? Salve, Mr. Cassiani! Seja bem-vindo. Enrola aí que eu já tô voltando. Tranquilo. Então, pessoal, já vão preparando suas perguntas aí sobre carbonatação. Então, hoje o tema é esse. O Bonetti vai falar sobre carbonatação forçada, ele vai falar um pouco sobre priming, até porque é mais a praia dele, falar sobre esses temas. Ele é cervejeiro, então ele está mais por dentro de priming e forçada. Eu, como venho do mundo do vinho, para mim é mais fácil falar de Asti, Charmat e Champenoise, tá? Fala, Mr. César, seja bem-vindo. Então, Bonetinho, se você quiser começar, é a sua vez. Vamos lá. Então, o tema de hoje é carbonatação, e eu vou falar, então, como o Luiz falou ali, sobre priming e carbonatação forçada, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, obviamente, durante a fermentação é formado o CO2, tá? Se tu não terminar o processo de fermentação e envasar, tu pode ter carbonatação natural. Só que isso gera alguns problemas possíveis. Primeiro, tu não tem como controlar exatamente o quão vai carbonatar ou não, porque tu não sabe a viabilidade celular das leveduras que ainda estão ali, se elas vão aguentar trabalhar dentro de pressão e tudo mais. Mesmo que tu tenha o cálculo do quanto falta para converter de açúcar, a densidade que falta, tu tem que lembrar que o teu líquido já tem CO2 dissolvido, então
A tua carbonatação pode ficar acima do que tu gostaria. Tua bebida com certeza vai ficar turva, porque tu vai ter envasado com fermento ainda, tá? Outra coisa é que tu pode ter formação de off-flavors. Então, essa é uma possibilidade, porém não é a melhor possibilidade nas carbonatações, tá? Vamos falar então sobre priming. O que é priming? Priming basicamente é tu aproveitar as leveduras que ainda estão presentes no mosto no final da fermentação e que elas ainda têm capacidade de fermentar, mesmo que já tenha atenuado tudo que tu queria, já tenham decantado e tudo mais, sempre vai ter uma ou outra que vai sobreviver, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar mais açúcar para fermentar. E aí, metade desse açúcar vira CO2, metade vira álcool, né? Então, você vai ter um acréscimozinho no ABV, nada extremamente exagerado, mas também é uma coisa para se levar em conta lá na frente, tá? Uma coisa importante ali que vale lembrar, garrafas. Garrafas são muito importantes. São bonitas, são legais, porém cada uma tem uma finalidade. Existem garrafas específicas para suportar carbonatação, não só carbonatação por priming, tá? Mas bebidas carbonatadas. E existem garrafas que não comportam. Então, sempre que vocês decidirem fazer o priming, que é a carbonatação na garrafa, tá? Ela é parecida com o Champenoise, porém com muitas diferenças, tá? Vamos dizer que ela é o primo pobre do Champenoise, tá? Então tome cuidado com garrafas. Usem garrafas de cerveja, usem garrafas de espumante para isso, tá? Então, para garantir que ela vai comportar. A gente tem que lembrar também a questão de volumes de CO2 dissolvidos, tá? Toda vez que a gente faz carbonatação por priming, a gente faz adição de açúcar, né, para ser feita a refermentação, contando com as leveduras, ou se tu fizer uma filtragem ou tiver certeza que tu não tem mais levedura porque tu maturou por muito tempo, tu tem certeza que tua bebida está limpa, está estabilizada, tu vai ter que adicionar mais levedura. Existem leveduras específicas para priming, tá? O usual é se usar de 4 a 7 gramas de açúcar. Tá? Mas que tipo de açúcar a gente está falando? Posso fazer com mel? Posso. Pode fazer com mel, com açúcar convencional, esse açúcar branquinho, esqueci agora o nome. Refinado. Com açúcar refinado, pode fazer com açúcar cristal, pode fazer com mascavo, pode fazer com extrato de malte, pode fazer com um monte de opções. Cada uma vai ter uma quantidade de açúcar que pode ser convertido. Isso tem que ser levado em conta, tá? Porque tu vai fazer o cálculo vai botar 5 gramas por litro de açúcar proveniente de mel. Só que nem todo esse açúcar vai ser convertido. Então, além de CO2, além de um pouquinho de álcool, tu vai ter um redutor residual a mais. Tem que ser levado em conta isso. Se tu quer que todo o açúcar seja convertido, o ideal é tu usar um açúcar cristal ou refinado e fazer o que é chamado de açúcar invertido. O que é? Tu vai pegar o açúcar, tu vai ferver uma quantidade determinada de água de acordo com a quantidade de açúcar que tu vai colocar e também de acordo com a litragem que tu quer carbonatar, tá? E é bom que tu vai colocar umas gotinhas de limão para ajudar a fazer a inversão desse açúcar. O que é a inversão? Ele vai pegar e vai transformar em açúcares mais simples que a levedura vai consumir, tá? É muita informação, então eu vou tentar ser meio rápido, que daí depois vocês vão perguntando que a gente vai esmiuçando um pouco mais. Como é que eu escolho a carbonatação? Bom, quanto mais açúcar, mais CO2 vai ter. Porém, tu tem que ter cuidado também com o açúcar residual que tu vai ter na tua bebida, porque ele influencia na quantidade de CO2 que vai ficar retido, que vai conseguir formar. Então, isso também é importante. Mas, enfim, eu vou usar exemplo de cerveja, que são mais fáceis de entender as carbonatações. Fale, Luiz.
É só um adendo, né? Tem que tomar cuidado com o açúcar residual, que vai mudar o dulçor do hidromel, e tem que tomar cuidado também, porque mais álcool vai ser gerado. Então tem que ficar esperto para que esse álcool e esse açúcar a mais não gerem desequilíbrio na receita. Então a receita pré-priming, ela tem que considerar essas adições posteriores para não criar desequilíbrio, tá? Então sempre fiquem atentos nisso. Exato. Numa média, vamos dizer assim, que quando tu fizer a carbonatação com 5 gramas por litro de açúcar, ela pode gerar até, em cada garrafa, até 0,5% de álcool, além do gás. Então, se tu tiver um hidromel de 8%, tu pode, na verdade, terminar com um hidromel de 8,5%. Quanto mais o álcool aparece, né? Quanto mais alto é o teor alcoólico, mais difícil a formação de álcool, vai formar mais gás, mas enfim, tem um monte de questões envolvidas aí por questão de equilíbrio, cinética do gás com o líquido e uma carambola de coisas. Mas vamos lá. Para vocês entenderem, então, correlações mais fáceis de carbonatação com o mundo da cerveja, que tem, vamos dizer assim, padrões mais bem estabelecidos, vamos lá. Se tu usar 4 gramas por litro de açúcar na hora de fazer a refermentação, tu vai estar mais próximo das cervejas ale inglesas, que são as stouts, as porters, as tradicionais. Tá? Não vamos se basear só pelo que normalmente se encontra no mercado, porque o mercado se adapta ao cliente. E o pessoal acha que cerveja com baixa carbonatação está estragada. Mas as cervejas inglesas tendem a ter uma baixa carbonatação. Então ela vai aparecer flat, ela vai aparecer que tem nada ou quase nada de carbonatação, mas ela vai ter um pouquinho de gás ali. 5 a 5,5, até 6 gramas por litro é a média geral dos estilos que tu encontra no mercado, tá? Tem aquela carbonatação que tu consegue enxergar bem, aquela que fica com as bolhas no copo. O copo deveria estar limpo, então não deveria haver bolhas no copo, mas enfim, tu vê copos, tu vê as bolinhas no copo, tu vê uma boa formação de espuma também, no caso das cervejas, tá? No caso do hidromel, se o hidromel tiver uma carga proteica alta também, ou dependendo de um ou outro insumo, ele também vai formar uma espuma um pouco mais densa. Então, 5 até 6 gramas de açúcar por litro, ele vai te dar uma carbonatação média, que para nós seria como se fosse um frisante, vai? Tá? É um frisante mais levinho. Agora, para carbonatações mais altas, tu vai estar falando aí de 7 a 8 gramas por litro. E isso é, por exemplo, nas cervejas, são as cervejas Weiss ou aquelas cervejas mega carbonatadas. Então, tem que tomar cuidado também para não passar muito disso, para não gerar granadinhas de mão na hora que vocês forem fazer os primings nas garrafas de vocês, tá? A gente vai deixar, não sei aonde ainda, a gente vai ver, acho que o Luiz vai botar lá no Pompeia. Vai ter uma tabelinha. Essa tabela, na verdade, é o seguinte: é uma tabela que existe por toda a internet, tá? Mas a gente vai disponibilizar ali, né? Tem o nosso nomezinho, vai ter os mesmos exemplos de todo mundo, mas enfim. Essa tabela é o quê? Essa é uma tabela que vai te ajudar a dizer, de acordo com a temperatura, a tabela de carbonatação básica. Ela vai te dizer a qual temperatura, quantos volumes de CO2 dissolvido tu quer, que é isso que vai determinar o nível de carbonatação, se é baixo ou alto. E aí ela vai te dizer quantos PSI ou quantos quilograma-força de pressão tu vai ter que colocar. Por que eu tenho essa tabela? Porque agora a gente vai entrar na parte de carbonatação forçada. Tá? Carbonatação forçada basicamente o hidromel está pronto, limpo, né? Finalizado, está perfeito, mas eu quero ele com gás. Lembrando que tu deveria ter planejado ele para ter gás lá adiante. Por quê? O gás, além de ajudar a trazer refrescância, ele pode ajudar a trazer uma sensação de acidez. Por quê? CO2 dissolvido no líquido, ele ajuda a formar o ácido carbônico. E isso é um ácido, então ele vai dar acidez na nossa percepção. Então tem que tomar cuidado com isso.
tua bebida já está um pouco ácida, de repente não é o melhor caminho carbonatar, tá? Então tomem cuidado com isso. Mas vamos lá. Carbonatação forçada. O que a gente vai precisar então? A gente vai precisar de um barril ou de um post-mix, tá? Eu não tenho um barril aqui, mas barril é aqueles que todo mundo conhece, barril de cerveja, ou um post-mix, que é esse bichinho aqui. Esse aqui é o pequenininho, de 9 litros, tá? E aí, além disso, tu vai precisar de cilindrinho de CO2, tá? Cuidem, tem muita discussão no meio da cerveja com a qualidade do CO2 que é colocado. Por quê? Esse meu cilindro de alumínio, ele não vai oxidar a ponto de trazer problemas para a bebida. Mas o mais comum é cilindro de ferro. O cilindro de ferro oxida. Tem muito cilindro que é aproveitado de extintor de incêndio, à base de gás carbônico. Então, ele pode ter impurezas, e essas impurezas vão passar para a tua bebida. Ferrugem dentro do cilindro nada mais é do que oxidação, e essa oxidação vai poder passar para a tua bebida. Então, tomem cuidado com isso, tá? Confiram se o cilindro está bonitinho, né? Saibam a procedência dele quando vocês comprarem. Confiem no fornecedor de gás de vocês, isso é importante também, tá? Para saber que ele está trazendo um gás bom para vocês, porque tem níveis de pureza, tá? Porque o extintor de incêndio não precisa ser muito puro, mas nós estamos usando uma coisa a nível alimentar, então tem níveis de pureza, então cuidem isso. Mas enfim, vamos precisar do cilindro, tá meio enrolado aqui, mas vocês vão precisar de uma reguladora de pressão, onde ela vai ter normalmente 2 manômetros, um vai indicar a pressão que tem dentro do cilindro, a outra vai indicar quanto de pressão que está colocando dentro do teu barril, tá? O meu é em quilogramas força por centímetro cúbico, existe os em PSI, então cada um tem que ter um tipo de abordagem diferente. Na tabelinha lá vai explicar um pouco para vocês, tá? E se vocês forem usar post-mix, vocês vão ter que ter os conectores para gás do post-mix. Esse aqui já está engatadinho. Ou, se vocês forem usar barril, vocês vão precisar de uma extratora, aonde aqui é a entrada de gás, vocês vão colocar o gás aqui, e vocês vão ter que ter, aqui normalmente a saída de líquido. Então vocês vão ter que botar um tampão, que nem esse aqui, ou parecido, para que não saia líquido na hora que vocês coloquem o gás. Tomem cuidado, acontece muito. Então, como é que você faz uma carbonatação forçada de uma maneira bem simples e fácil? Você vai olhar na tabela e vai definir quantos volumes de CO2 tu quer, né? Eu quero 2,6, que é uma média normal aí de carbonatação estilo cerveja padrão, né? 2,4, 2,6, 2,5, 2,2, enfim. Você vai ver a temperatura que a sua bebida está, que o seu líquido está, porque isso vai influenciar na quantidade de gás que você vai colocar. Tu vai colocar a pressão. Existem 2 formas daí. Ou você deixa o cilindro aberto e faz da forma lenta, aonde o que vai acontecer? Importante lembrar que no barril ou no post-mix, tu tem que deixar o headspace também. Quanto maior o headspace, mais rápido é feita a carbonatação. Mas enfim, tu vai colocar gás para dentro do barril, ele vai encher o headspace. Da maneira lenta, tu vai deixar o gás aberto para atingir a pressão que tu quer, e ele lentamente vai transferindo o gás para o líquido até atingir o ponto de equilíbrio, que é quando a bebida vai estar carbonatada dentro da pressão que tu quer. A outra forma é a carbonatação por agitação, que é a maneira mais rápida, né? Carbonatação forçada rápida. Que é, tu vai botar uma pressão um pouco maior da que tu quer dentro do barril, colocou, parou de sair, pegou, deixa o cilindro aberto e começa a sacudir, vai fazer por agitação. Aí tu vai contando um tempo, vai lá, desliga o gás, sacode mais um pouco, vê o equilíbrio, tá abaixo, liga o gás de novo, sacode. Isso são formas rápidas de fazer, porém tem que lembrar o seguinte: vai estar pronto para beber? Vai estar equilibrado, vai estar tudo certo, vai estar bem incorporado? Não.
O ideal é tu ter uns 2 dias aí para que o gás e o líquido, né, se assentem, fique tudo bonitinho, né? Então é importante pensar nisso. Dá para servir na hora, porém vai ficar bom de fato no dia seguinte, dali 2 dias, tá? Qual é a diferença entre um e outro? Basicamente, a hora que tu for fazer o priming, vai ter levedura na garrafa, então vai ter obrigatoriamente a formação de borra dentro da tua garrafa, tá? E no hidromel acaba se tornando feio, tá? Salvo estilos muito escuros, né? Tipo um bragô que nem o meu, que é bem preto, bem escuro. Salvo coisas assim, vai ficar feio, né? Então, eu particularmente, por exemplo, os meus hidroméis na Diamond são todos por carbonatação forçada, por isso, para garantir que vai terminar com uma bebida mais limpa, né? Mais clean. Então, o que tu vai fazer? Se tu quer mais limpo, vai fazer carbonatação forçada, tá? Qual é o problema de tu fazer carbonatação forçada? Tá no barril. Se tu não tem um sistema de extração, né? Uma torneira, uma chopeira, alguma coisa assim, tu vai ter que passar para garrafas para poder guardar depois. E aí tu vai precisar de uma enchedora de contrapressão. Eu não tenho mais aqui para explicar, mas é basicamente uma vareta que entra o líquido por um lado, o CO2 por outro e depois tem mais uma saída de gás. O que vai acontecer? Tu vai pressurizar a garrafa, né? Purga primeiro, tu vai botar gás para dentro para purgar o oxigênio, pressuriza a garrafa, depois que tu pressurizar a garrafa, tu abre o líquido, e aí depois que tu abrir o líquido, tu abre devagarinho, fecha o gás ali e abre devagarinho a vazão, para que o líquido entre, o gás saia e vai enchendo, e com isso mantém a pressão da bebida. São muitas coisas e caseiramente dá para fazer, tá? As enchedoras de contrapressão são fáceis de encontrar, a maioria das brew shops já tem aí à disposição. Mas qual dos 2 métodos é melhor? Não tem melhor ou pior. Tem aquilo que te agrada mais. Lembrando que o priming sempre vai deixar sujeira dentro da garrafa, porque vai ter refermentação, né? E o carbonatação forçada, tu vai ter que achar um jeito de passar para as garrafas se tu não tem um sistema de extração, né? Uma chopeira, uma torneira, um kegerator, alguma coisa assim, tá? Não sei se foi rápido demais e eu consegui explicar tudo. Na verdade, são temas que são muito complexos, né, Bonetti? Se for pra gente falar realmente tudo, a gente vai passar um tempo muito grande só passando informação para frente. Então, na verdade, tenho certeza que quem está acompanhando desde o começo aí, que não conhecia, já está com um caminhãozinho de informações aí para digerir. Casa de Toledo, não é inspiração no Rambo. É Natal, é o meu vermelhinho de Natal. O Bonetti tá de camiseta verde de Gnoma, lá de Leprechaun. Então a gente tá comemorando o Natal com vocês, né? Nossa live é natalina, por isso que é quarta, não é quinta, a gente adiantou um dia e tudo mais. Então, dando prosseguimento ao que o Bonetti falou, eu vou tentar ser o mais resumido possível, porque os próximos métodos de carbonatação, o Asti não tanto, mas o Charmat e o Champenoise são um pouco mais complexos, né? Tem mais trabalho para ser feito, para se atingir o resultado final. E, cara, não é o intuito de chegar nem perto de esgotar o assunto, tá? Charmat, Champenoise são métodos que valeriam lives, no plural, para falar só deles, tá? Então vamos lá. Importado do mundo do vinho para o hidromel, nós temos basicamente 3 maneiras de fazer carbonatação. 3 métodos que são normalmente utilizados no mundo do vinho, que é o método Asti, o método Charmat e o método Champenoise. O original da história toda é o método Champenoise, que surgiu lá atrás, século XVI, tá? O começo do 17, criado por um monge francês chamado Dom Pierre Perignon. Só para vocês entenderem a situação, os caras faziam vinho ali na região de Champagne, né, que fica ao norte da Borgonha, ali na cidade de Reims e de Epernay, na França,
Os caras faziam vinho ali na propriedade, só que eles tinham um problema. Ali, logo depois da colheita da uva, o frio chegava muito cedo. Os caras colhiam a uva, esmagava, botava para fermentar, esfriava demais, as leveduras entravam em dormência. Cara, naquela época ninguém tinha nem ideia do que era uma levedura, né? Ninguém sabia o que era uma levedura. Então parava de fermentar, para os caras, acabou, os mongezinhos ali, fermentou, bota na garrafa e guarda para o ano que vem. Só que o ano que vem, né, no próximo ano, quando chegava a primavera, que esquentava aquelas garrafas, a levedura saía da dormência e voltava a fermentar. Garrafa que não explodia, a hora que eu abria, tinha aquela coisa espumenta, aquele aroma desagradável, aquela turbidez absurda. E os caras ficavam extremamente chateados, porque a região um pouco mais ao sul, que é a Borgonha, fazia vinhos que já naquela época eram de fama mundial. E ali os caras não conseguiam acertar o fim da fermentação, né? Então não rolava, eles ficavam bem chateadões com isso. Até que numa determinada abadia, que eu esqueci o nome agora, depois se eu lembrar eu falo para vocês, encarregaram esse Dom Pierre Perignon como chefe das vinhas e de produção de vinhos, e ele resolveu, primeiro de tudo, tentar solucionar o problema dessa espuma que formava na garrafa e de garrafas que explodiam. Ele não conseguiu solucionar, porque naquela época, como eu falei, ninguém sabia o que era uma fermentação, tá? Então, já que ele não conseguia acabar com as bolinhas, ele resolveu, beleza, não posso acabar com as bolinhas, eu vou trabalhar para deixar as bolinhas legais. Então eu vou criar um método para aproveitar esse problema das bolinhas e transformar essa espuma, essa pressão, essa carbonatação numa coisa mais bacana. Então ele criou um método chamado Champenoise, tá? Aí que surgiu todo o início da questão da carbonatação no mundo dos vinhos. Mas antes de eu explicar o método criado pelo Dom Pierre Perignon, eu vou começar a explicar o método do Asti, depois do Charmat, e por último o Champenoise, para a gente ir por métodos métodos crescentes em dificuldade. Fica mais fácil para a gente assimilar o conteúdo como um todo, tá? Então, o Asti funciona da seguinte maneira. Asti, para quem não sabe, cara, é o espumante mais elaborado no mundo. É muito famoso nos Astis italianos, né? Por exemplo, a Asti Fontana Fredda, que a mulherada adora. O Moscatel feito no Brasil, em geral, é tudo método Asti. E por que Moscatel é um método Asti? Não ficaria bom fazendo os outros dois? Ficaria. Só que a Moscatel é uma uva um pouco mais simples, para ser consumida mais jovem, então ela precisa de um método mais rápido e mais barato de produção. É aí que o Asti entra. Então, o Asti você colhe a uva, esmaga, tira o suco, clarifica o suco de uva branca em geral, ou suco branco de uvas tintas, que também é possível fazer. É só a gente lembrar, né, que na uva a cor está na casca, o pigmento está na casca. Então, se eu esmago a uva, separo o suco da casca, eu tenho suco branco, mesmo de uvas tintas. Então, tô com esse suco clarificadinho, né? Borra de proteína fora, tudo beleza? Eu vou colocar... Não, eu não falo mal do Moscatel, Gabi. Muito pelo contrário, cara. Eu acho o Moscatel fantástico. Tem até um aqui em cima. Eu acho o Moscatel uma baita bebida, tá? Inclusive, é uma invenção brasileira, diga-se de passagem. E eu acho muito show de bola. Só é mais simples. Só isso, né? Mas tem o momento dele, como todas as bebidas. E, então, assim, pegou esse suco branco clarificado, vou colocar ele num fermentador autoclavado. O que é um fermentador autoclavado? É um fermentador que suporta pressão. Então eu vou colocar ele ali dentro, vou fermentá-lo, e quando tiver faltando uma determinada quantia da densidade natural, do açúcar natural da uva, para terminar de fermentar, você fecha o tanque. Então, uma parte da fermentação natural do próprio moscatel ou do próprio vinho branco vai ser em tanque fechado, gerando gás carbônico que vai ficar preso e, eventualmente, esse gás carbônico será dissolvido no próprio líquido. Tá? Alguma semelhança com o método priming? Bastante semelhança com o método priming. A grande diferença de um para o outro é que aqui eu não coloquei açúcar, eu aproveitei o açúcar da própria uva, ou no caso do próprio mel, vamos falar, né? Estou fazendo um hidromel. Antes de acabar a fermentação do mel, eu lacro o tanque e tudo tranquilo. Isso gera apenas um problema. A minha linha de filtragem e a minha linha de envase, elas têm que ser isobáricas, né? Ou seja, elas têm que trabalhar todas na mesma pressão que o tanque.
Porque não adianta nada eu ter uma bebida pressurizada, e aí a hora que eu passo ela pela filtragem, pela linha de invase sem pressão, todo o gás carbônico vai sair e acabou, perdi todo o trabalho. Então você tem que trabalhar com filtragem e invase isobárico, tudo na mesma pressão, para ficar clarificado e manter o gás lá no final. E é só isso. O AST é simples assim. Ele exige equipamento, exige um tanque autoclave e linha de invase e filtragem isobárica. Acabou. Aí depois disso tem o método Charmat. Tá? O método Charmat, ele já é uma simplificação um pouco mais complexa do Champenoise. Então você vai começar igual ao Charmat, ou igual ao AST, perdão. Você pega o suco branco clarificado, coloca para fermentar num tanque aberto normal. A diferença é que aqui você vai fermentar o seu mosto até o final dos açúcares. Você vai fermentar ele completo, em tanque aberto. Tá? Você não guardou pressão, você deixou todo o gás carbônico ir embora. Você finalizou toda a parte da carbonatação, da fermentação, aí sim, você vai tirar a borra grossa da bebida, vai levar a bebida clarificada para um tanque autoclavado, certo? E aí você vai inocular uma nova levedura, uma levedura própria para esse tipo de processo, que em geral é Saccharomyces cerevisiae baianus, que você usa para isso. A da Lauvan, a EC 1118, é uma levedura para este tipo de processo. A gente usa em outros processos, mas ela é para isso. Mesma coisa a Premier Blanc, a antiga Pasteur Champagne da Red Star, ela é uma levedura para este processo também. Elas são leveduras especiais porque elas têm que iniciar a fermentação num meio que já é alcoólico, que tem bastante acidez e que tem que aguentar pressão atmosférica. Então ela é uma levedura que tem que ser muito guerreira, que tem que ser muito intensa, muito forte, né, para dar conta de iniciar nesse meio agressivo. Então vamos lá, Charmat. Fermentei o meu mosto todo até o final num tanque aberto, clarifiquei, levei ele para um outro tanque autoclave, coloquei uma levedura nova, coloquei açúcar novo, e aí eu fecho o autoclave e deixo esta segunda fermentação acontecer num tanque autoclavado. E aí é que está o grande show, tá, que trazem o Charmat e o Champenoise. O show desses métodos é que esta segunda fermentação, com uma levedura própria e tudo mais, ela cria novos aromas, novos sabores e novas texturas na bebida. Então ela cria todo um nível novo de camadas. E o Charmat, ele tem o chamado Charmat curto e Charmat longo, que é o que acontece depois que a fermentação acaba, vai ter uma deposição de borras no fundo do tanque. Como essa é uma levedura especial, que ela existe só para esse tipo de processo, essa borra no fundo do tanque não é ruim como a borra de uma fermentação convencional. Muito pelo contrário, manter a bebida sobre essa borra ajuda na extração dessas novas características. Quando a gente pega um espumante que ele tem meio aquela coisa de cheiro de massa de pão, de pãozinho assado, de biscuit, de tostados leves, esse perfil sensorial vem todo das leveduras. Vem da extração das leveduras, não é da matéria-prima, tá? Então esse tipo de característica você pode trazer para o seu hidromel, caso você tenha esse tipo de equipamento. Então o Charmat, ele traz isso, e aí o tempo de maturação em cima da borra é o que vai definir se ele é um Charmat curto ou se ele é um Charmat longo. Curto a gente está falando aí de 1-2 meses e longo acima de 6 meses em cima das borras. Problema, além de ter o tanque autoclavado, você também tem que ter linha de filtragem e linha de invase isobáricas para não perder a pressão até ele parar na garrafa, tá? Então esses são os probleminhas ali de você ter o Charmat, que acaba meio que dificultando para quem produz em casa fazer AST ou fazer Charmat, porque é difícil você conseguir equipamento autoclavado. Cara, filtragem e invase, se for um volumezinho pequeno, você espera decantar, tira sol limpo, vai devagarzinho para perder pouca pressão. Caseiramente a gente consegue dar um jeito, né? Em volume maior é que realmente dificulta muito em termos de equipamento. Por exemplo, tem um associado na SH, na Associação Sul Brasileira, que ele achou uma panela de autoclave num ferro velho, inteirinha de inox, grau alimentício, bonitinho, e ele adaptou ela para fazer espumante de hidromel Charmat em casa. Então o cara, ele consegue chegar perto de 10 bar de pressão dentro da panelona de autoclave dele. O cara consegue fazer, acho que umas 10, 15 garrafas por leva, né, Bonito? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É uma quantidade super legal. Então, enfim,
Método ácido é o mais simplesinho, não tem a segunda fermentação, o Charmat já nos traz a segunda fermentação. E aí tem o método criado pelo monge Dom Pierre Perignon, lá nos idos do século XVI, que é o método Champenoise. O que é o método Champenoise? Ele começa igual o Charmat. Você vai pegar o seu mosto, vai fermentar completo, fermenta até ficar seco, tá? Fermentou completamente até ficar seco. Aí você vai pegar esse líquido recém-fermentado e você vai colocar ele, vai prepará-lo primeiro e vai colocar ele em garrafas. O que você vai fazer para preparar? Você vai colocar o licor de tiragem. O licor de tiragem é açúcar e é o mesmo tipo de levedura especial que a gente falou ali no Charmat. Tá? Então você vai colocar açúcar e levedura. Se quiser, já pode colocar um pouquinho de bentonita também, que ajuda na limpeza posterior que a gente vai fazer lá no final. E um pouquinho de nutriente também é necessário colocar. Tá? Então você vai fazer uma conta, é 1 milhão de células por ml, você vai colocar um pouquinho de nutriente, um pouquinho de bentonita, e aí a quantidade de açúcar ela é bem mais alta do que aquilo que o Bonetti falou para o Prime. Tá? Em geral, se você quer fazer um cremant, que é abaixo de um espumante clássico, você vai utilizar 18 gramas de açúcar por litro de bebida. Se você quer fazer um espumante tradicional, você vai utilizar até 24 gramas de açúcar por litro. Isso vai gerar entre 8 e 10 atms de pressão na garrafa. Não dá nem falar que a garrafa tem que ser própria para Champenoise, né? Uma explosão a 8, 10 atms não é brincadeira, é uma baita de uma explosão. Você corre risco de vida. Então, cara, se orienta e procura uma garrafa direito para brincar com isso aí, tá? Então, você vai misturar esse licor de tiragem no seu líquido e vai engarrafá-lo. Você vai engarrafar... Deixa eu ver se eu tenho uma garrafa até para mostrar para vocês aqui. Eu acho até que eu tenho. Tem. Essa aqui é uma garrafa de Champenoise que eu fiz em 2017, 18. Essa é uma, Bonetti? Essa é uma que você fez? Não, essa é a do Sandro. É do Sandro? Ó, eu tenho uma Champenoise aqui que eu não fiz degorge ainda. A tampa já tá até enferrujando. Tanto tempo que isso está aqui, né? Então o que você vai fazer? Você vai colocar uma tampa Corona. Não é igual a tampa de cerveja, ela tem diferença, ela é um pouquinho mais larga e ela é um pouco mais resistente também, tá? Existe até para comprar, industrialmente se usa uma pecinha de plástico aqui dentro que se chama bidule. Não é necessário, ele só facilita uma etapa lá na frente, mas dá para colocar só essa tampa bonitinha. Então, colocou o seu líquido fermentado junto com o licor de tiragem, engarrafou, colocou essa tampa bem colocada, você vai pegar essa garrafinha, vai deixá-la deitada num lugar de temperatura bem estável, de preferência perto de uns 12, 15 graus, você vai deixar a fermentação acontecer dentro da garrafa, a refermentação acontecer dentro da garrafa. E aí, eu tenho a mesma coisa legal que eu falei no Charmat, que é essa refermentação, que vai gerar gás, que vai gerar novos aromas, sabores e tudo mais. Mas eu tenho uma diferença fundamental em relação ao Charmat, no que tange a transferência de sabores e aromas das leveduras para a bebida, inclusive cor para a bebida, textura de boca. Eu tenho muito mais levedura espalhada proporcionalmente em uma garrafa deitada, em todas as garrafas, do que eu tenho num tanque de 10 mil litros, só o disco no fundo com levedura. Então, na garrafa, eu tenho muito mais contato de líquido com levedura. Então, eu tenho muito mais extração dessas características dessa segunda fermentação, tá? É outra história, a gente está falando de outro nível de transferência de autólise de leveduras, tá? E quando você olhar, você vai ver que ele forma realmente, cara, uma camada de borra aqui embaixo de garrafa por garrafa, tá? Com 1 milhão de gramas, 1 milhão de células por ml de líquido. Então é uma quantidade considerável, tá? E você vai deixar ali o tempo que você quiser. Com 4, 5, 6 meses, já começa a ter uma característica bem presente de levedura. 1, 2, 3 anos, cara, isso já está intenso. Tem alguns vinhos espumantes famosos que chegam a passar 7, 8 anos em contato com a borra da levedura, com a garrafa deitadinha,
tá? Inclusive, um dos mais famosos é uma homenagem ao monge Dom Pierre Perignon, que se chama Dom Perignon, né, que é o vinho espumante da Moët Chandon. O Dom Perignon é um ícone no mundo do vinho. Ele é uma homenagem ao criador do método, que é o Dom Pierre, tá? Só que agora eu tenho um problema. Eu tenho uma garrafa com um líquido fantástico lá dentro, só que com uma quantidade de borra ali na garrafa. E eu não quero servir um espumante para você que se pareça com um Yakult. Eu quero servir um espumante bonito, cristalino, que afinal de contas eu me matei que nem um palhaço para fazer as bolinhas ali dentro, e eu quero que você veja as bolinhas cristalinas, né? Então, nós vamos ter que trabalhar um processinho que se chama remoagem, tá? O remoagem é o seguinte: você vai montar um cavalete, cara, você vai dar o seu jeito, você vai dar os seus pulos, você vai prender essa garrafa pelo gargalo. Ela vai ficar presa em algum lugar pelo gargalo, com a bunda para cima, tá? E vai ficar aquela tira, né, de levedura aqui embaixo. Você vai passar ali todo dia, vai pegar a garrafa, vai descolar de onde ela está presa, vai virar 45, 90 graus e dar uma batidinha. No dia seguinte você volta, pega, gira no sentido oposto, dá uma batidinha. No dia seguinte você volta, faz isso de novo. Você vai fazer isso 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses, depende. O importante é que cada vez que você completa os giros, você vai sempre vagarosamente aumentando um pouquinho a inclinação dessas garrafas, de uma maneira que aquela borra que estava acumulada na parte de baixo vá escorrendo e se acumule toda no gargalo. Então você decantou aquela borra toda para o gargalo da garrafa, tá? Então, uma vez que ela esteja toda no gargalo, aí você vai fazer um outro processo que se chama degorgement. Então esse aqui foi o remoagem, agora a gente vai para o degorgement. Então no degorgement eu vou ter uma garrafa com essa tampa aqui, com toda a borra acumulada aqui, certo? Então você vai pegar ela bonitinho, você vai virar de ponta cabeça com muito amor no coração, você vai colocar ela numa geladeira, num freezerzinho, em algum lugar, para baixar a temperatura dela para perto de 0 graus. Para que você quer fazer isso? Você quer fazer isso para não ter o perigo de causar uma perda muito abrupta de gás. O gás carbônico sai do líquido mais facilmente com o líquido quente do que com ele frio. É que o Bonetti... Você chegou a falar do frio, Bonetti, na hora do forçada? Eu não cheguei a falar em temperatura. Eu deixei algumas coisas passar para não me estender demais. Isso aí. Gás carbônico e frio, o gás carbônico fica mais presinho. Então você vai baixar um pouco aqui, até para diminuir a potência da descompressão. Então, baixando a temperatura, a garrafa fica mais comportada, menos risco de explosão e tudo mais. Uma vez estando a 0 graus, você vai pegar ela com muito amor no coração, e aí você vai ter que fazer outra gambiarra em casa. Gelo seco e álcool, cara, não sei o que você vai inventar. Você vai ter que fazer um líquido com cerca de menos 20, menos 30 graus. Ou, bem gambiarrento, você vai pegar um guardanapo de papel, vai embeber ele em álcool, enrola ele no gargalo e coloca essa garrafa dentro de um freezer no talo. A parte que tem álcool vai congelar antes do restante. Então você fica esperto, a hora que você vê que congelou o tufo aqui, você tira. Ou se você fizer o líquido a menos 30 graus ali, você mergulha essa parte aqui no líquido, só essa parte, ele vai congelar só onde está mergulhado e acabou. Para que eu quero esse congelamento? Eu quero esse congelamento porque aí esse tampão de gelo que eu montei aqui embaixo, ele vai isolar a borra da ponta do restante do líquido. Então eu criei uma separação natural, isolei a borra, deixei o líquido cristalino para trás. Feito isso, eu vou pegar essa garrafa, eu posso incliná-la agora de novo para cima, porque o gelo está travado aqui, e aí você vai pegar um saca-rolha, vai bater essa tampa fora. A própria pressão interna do líquido vai fazer com que aquele tufo de gelo estoure para fora. Você já está com o dedo ali, né, para diminuir a perda de gás, bonitinho. Se você tem o bidule ele é preso na tampa, então a hora que você bate a tampa, ele já ajuda a arrastar o gelo para fora. Então é isso que eu falei que ele facilitava um pouco. Não é essencial, porque em geral o tufo de gelo vai embora. Se não sair, coloca a mão ali um pouco no gargalo, a temperatura da mão vai descongelar a camada de gelo mais próxima do gargalo, ele pula para fora. E aí, você vai colocar o licor de tiragem. Ou melhor, desculpa, o licor de expedição agora. O que é o licor de expedição?
Você perdeu um pouquinho de gelo, então diminuiu um pouquinho o nível da garrafa, então agora você vai completar. Você pode ter uma outra garrafa aberta ali e colocar mais um pouquinho dela. Se você colocar do mesmo fermentado, você vai ter uma bebida extremamente seca, que a gente chama de Brut Nature nessa etapa. Ou você pode colocar um pinguinho de açúcar para ele virar Brut, um pouco mais de açúcar para virar demi, bastante açúcar para ele virar suave, ou mel, no caso do hidromel, e toca-se o barco. Tá? Então você regula, na verdade, o dulçor de espumantes champenoise nesse momento. No momento que você tirou a borra pela degorgement, né? Você regula no completar a garrafa. É aí que você acerta. Aí você coloca a rolha, pode ser uma rolha cogumelo, você coloca a rolha cogumelo, coloca a gaiolinha. E fácil assim, você tem o champenoise. Fácil assim, o seu hidromel espumante está feito em casa, tá? Então, cara, dá trabalho o champenoise? Dá. Pra caramba? Sim. Demora uma eternidade? Sim. Mas você vai ter o melhor de todos os hidroméis espumantes que você pode criar em termos de complexidade. Talvez não seja o que você goste mais, mas em termos de complexidade, sem dúvida nenhuma. E sem precisar de equipamentos especiais, cara. Tirando uma gambiarrinha ou outra ali que você vai precisar, em geral, é para fazer em casa. Eu fiz um lote test uns 3 anos atrás e, cara... Tem um equipamento especial que precisa ter, que são as garrafas. Sim, as garrafas sim, com certeza. As garrafas são importantíssimas. Deixa eu dar um oi pra galera que chegou por último aí. Chegou o XR Thiago, Arielson, o Aclazonaro, Lemão Navarro, Dragon. Chegou muita gente, pessoal. Staccato, a sogra, sogrinha. Cara, muita gente chegou. Sejam todos bem-vindos, cara. Devar, tem que, cara, champenoise leva um tempo até você acertar a mão. Esse daqui que eu tenho 2 champenoises na loja. Eu tenho o Landscape Champenoise, que a galera do clube conheceu, a primeira caixa do clube teve ele, e tenho o Valkyria Champenoise também. O Valkyria é um espumante com mais de 1 ano em cima das borras, esse aqui tem um pouquinho menos, mas, cara, champenoise como deve ser, tudo fica bem legal. E, ó, a nível comercial, cara, fica bem da hora. É um monte de informação, a gente passou, nem o Luiz falou, dariam lives só sobre cada tipo de carbonatação diferente, né? Não só sobre carbonatação, mas sobre cada tipo. Mas alguém tem alguma dúvida que queira aproveitar? Eu pulei muita informação, porque eu sabia que se eu seguisse falando ia faltar tempo pro Luiz, né? Mas quem tiver dúvidas, aproveitem. Até enquanto ninguém coloca. Vou falar. Não, por favor, você é mais velho pra falar. Não. O senhor tá mais bonito com a faixinha. Ah, mas eu não sou um leprechal. Pode falar. Não, pessoal, essa é a última live do ano, tá? A gente vai tirar umas fériasinhas aí. Porque estamos com ideias. Ideias de mudanças e para trazer mais coisas para vocês, tá? Então, assim, a gente vai tirar férias agora até o dia 21, eu acho, foi que a gente tinha falado, 21 de janeiro. É por aí, a quinta-feira da semana do dia 20 e alguma coisa aí, tá? Essa vai ser a live de volta. E aí, provavelmente, a gente já vai ter estruturado tudo e aí anuncia para vocês já na volta as mudanças que a gente tá prevendo aí. E aproveitando, enquanto a galera ainda não coloca as perguntas, tem o XR Thiago. Fiz meu primeiro hidromel com laranja Bahia. Atenuou todo já. OGL 1090 até 996. Está há 2 semanas a 0 grau. Vou trasfegar de novo mês que vem. Estou na expectativa. Achei que era uma pergunta, não era uma pergunta. Legal. Cara, isso aí. Segue ali
na temperatura pode ser que ajude ou não. É bem provável que você vai precisar de mais trasfegas. E como ele terminou bem seco e tem uma quantidade razoável de álcool aí, Thiago, ele vai precisar de um tempo de maturação bacana, tá? Então, não tenha pressa com esse hidromel. Ele vai precisar de um tempo de maturação um pouquinho mais longo. E isso pelas características gerais que ele tem aí. Ele está bem seco. Uma maneira de diminuir um pouquinho essa sensação que precisaria nesse tempo de maturação seria fazer um back sweetening, trazer um pouquinho de dulçor para amaciar um pouco mais ele no paladar. Mas, cara, se não for intenção, é só dar um pouquinho mais de tempo que tá tudo em paz. E também, como ele falou, laranja e tal, né? Seco, um pouco alcoólico e com uma acidez um pouco mais alta, né? Começando pela laranja. Então, vai precisar de maturação ou, que ele falou, um back sweetening, né? Ou de acordo com o teu gosto. Também tem isso. Quando vê, tu gosta dele do jeito que tá. Mas eu acho também, que nem o Luiz, que poderia se favorecer de uma maturação. Ele falou que acha que tá com álcool superior. Tu acha que tá com álcool superior? Tu tem certeza que é álcool superior? Ou é só o álcool que tá agressivo pro teu paladar porque ele tá muito novo? Tem isso. Isso também. No chão. Porque as pessoas eles confundem álcool superior com álcool agressivo. Por que você tira na caixa, papai? Álcool agressivo não exclui a possibilidade de ser álcool superior. Porém, se for um álcool agressivo por ser novo ainda, e principalmente porque a tua bebida é muito seca e não, às vezes não tem o que ajude a equilibrar, então às vezes não é álcool superior, só é um álcool mais superior. Thiago, é muito jovem e tem muito álcool, tá muito seco. Você pode estar confundindo um eventual álcool superior com essas características. Então dá um tempinho aí e vai embora, tá? Não esquenta a cabeça, deixa ele maturar. Acredite, maturação faz milagre com a bebida, cara. Dá um tempinho pra ela ali que você vai curtir. Só tá? Dá um salve. Não era Rambo, não era Rambo. Dá um salve ali pro menino Raul, da Indupropil, que entrou aí, que tá trazendo de volta. Raul Magre, seja bem-vindo, Raul. Salve. Este, é lata. Lata. Isso, chão, lata. Cara, o Idevar, ele pede desconto pra todo mundo, cara. Eu vou jogar o Idevar na esquina, ele tá virando um pedinte. Eu acho que eu vou conversar com o Raul, a gente vai fazer uma parceria entre lojas. Você compra um kit de fermentação junto com um kit de hidroméis degustação com 22 garrafas, aí você ganha um desconto. O que você acha, Raul? Vamos montar kit de produção e degustação tudo junto, aí a gente dá um descontinho pro cidadão. O que você acha? Vou responder uma aqui, ó. Do Thiago e do Pinheiro. Peraí que ele vai. Léo Rodrigues. É isso? É Léo Rodrigues, isso aí. Isso, Léo Rodrigues. Posso deixar em 0 mesmo ou a maturação tem que ter em temperatura baixa? Então, a temperatura é o seguinte: quanto mais baixa a temperatura, mais lentamente as reações químicas vão acontecer. Então, o que acontece? Se tu deixar em 0, deixar em temperatura muito baixa para uma maturação, as reações químicas vão acontecer, porém de uma maneira extremamente lenta. Assim como se tu deixar uma temperatura muito alta, as reações químicas vão acontecer de uma maneira muito mais rápida. Qual é o ideal? Por isso que se tenha a temperatura de adega, que se fala para guardar, né? Dar, envelhecer, maturar. Tu vai... Boa, Raul, boa. Pode deixar em temperatura de adega ali, entre 12 e 14 graus, 16, né? Para maturar há mais tempo. Por quê? O importante aqui não é a temperatura alta e temperatura baixa, é a temperatura constante, assim como na fermentação. Oscilação de temperatura, de uma maneira geral, é horrível para qualquer parte da produção de bebida. Tá? Então,
temperatura muito baixa vai ajudar em decantação, mas nem sempre resolve tudo. Então... Quando a gente fala de oscilação, pessoal, a gente tem que entender que oscilação de temperatura muda a estrutura química da mesma. Né? Então você está hoje a 12, amanhã você está a 20, depois você está a 30, depois você está a 15, depois você está a 20. Cara, isso detona ao longo do tempo a estrutura da bebida como um todo, tá? Então quando a gente fala de maturar, por que o pessoal gosta de buraco, né? De cave, de lugar protegido? Vai ter uma rebeldia aqui. Porque nesses locais você tem temperatura naturalmente controlada, né? Então você tem uma temperatura sempre estável ou que oscile o mínimo possível. Tá? Então isso é muito, 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 muito importante. A Paty perguntou ali, clarificação em geladeira leva em média quanto tempo? Paty, não existe tempo certo, ideal, correto de clarificação. Cada hidromel vai ter um perfil de tempo de clarificação que vai ser dado pela levedura utilizada, a capacidade de floculação da mesma, a quantidade de proteínas ou não dentro do próprio mel, tipos de orgânicos que estavam presentes no mel e nos adjuntos que você usou na receita. A própria temperatura pode interferir? Pode, mas ela não é determinante. Em alguns casos, você realmente precisaria de um clarificante para auxiliar e tudo mais. Tá? Então, não tem padrão. Tem um outro livro muito famoso sobre hidromel, além do meu, tá? Que é um livro do Cam Schran, o livro The Complete Mead Maker, que é um dos primeiros livros importantes sobre hidromel, apenas em língua inglesa, tá? Mas lá no final desse livro tem uma receita dele, que ele dá algumas receitinhas, que é uma receita de hidromel com noz moscada. E ele no livro fala que esse hidromel leva cerca de 2 anos para clarificar, tá? Que não tem o que ele faça que gere clarificação naturalmente. Então, tem hidromel que vai demorar muito mais que os outros, não tem muito o que fazer. Certo? Lá tá. Uma coisa que tem que se perder no mundo do hidromel é o mito do tempo. Bonete. O tempo... Bonete. Oi! Nonete. A gente tinha isso de que hidromel leva tempo. O tempo deixa por tanto tempo. E para fermentar demora tanto tempo, para clarificar tanto tempo. Tempo não é parâmetro. Tá? Tempo só é parâmetro para o produto ficar velho. Tá? Para a produção de bebida, o tempo em si não determina. Por exemplo, a receita do Ken Schran falou em 2 anos. Será que não existe nenhum clarificante que poderia ajudar a auxiliar o processo? Com certeza deve ter. Exato. Que nem o pessoal fala. Em quanto tempo o teu hidromel fica pronto? O pessoal me pergunta às vezes, né? Porque eu faço hidromel em casa e faço hidromel comercial. Quanto tempo cada hidromel demora para ficar pronto? Eu falo. O comercial é muito mais rápido do que o caseiro. Por quê? Porque o comercial eu tenho acesso a equipamentos e técnicas e insumos que me auxiliam a acelerar o processo. Porém, eu tenho conhecimento para usar. Em casa, se eu tiver algo compatível, eu posso usar. Eu lembro que alguém lá no início tinha perguntado sobre um clarificante, que eu não lembro agora qual é. Será que eu acho? Eu acho que eu não vou achar. Alguém tinha perguntado. Não vai achar. Não vou achar o clarificante, porque eu fico rolando e as mensagens voltam pro final. Por exemplo, na indústria cervejeira se usa muito espindazol, né? Que é uma marca específica de clarificante à base de sílica coloidal. Ele serve para determinados tipos de coisas. Aí, por exemplo, na indústria de bebidas destiladas, se usa carvão como elemento filtrante final da bebida para que ela não arraste sabores e cheiro e aromas, né? Existe um clarificante à base de carvão ativo para a vodka, por exemplo, para ela ficar branquinha, transparente, cachaça, né? Mas enfim, então desapeguem do tempo, que nem volta e meia volta, desapeguem do airlock para ver fermentação. Calma. Tem algumas coisas que a gente tem que desapegar
Porque se enraizou tão forte que se não se sabe mais nenhum motivo das coisas, né? O pessoal acha que o airlock tá ali para ver fermentação. O pessoal, né, usa balão. O balão murchou, a fermentação tá pronta. Não é bem assim, né? O airlock não borbulha, a fermentação não tá acontecendo. Não é bem assim. Então desapeguem de padrões e vão para a parte mais técnica que com certeza vai ajudar você. Ei, gripe. 1h05, tá? Eu sei. Eu sei. Mas porta a porta, você vai se completar? Vou porta a porta. Você tá com cara de arte. Você vai fazer arte? Caixa. Isso, caixa. Não é azul, é branco? É, branquinho. Azul. Branco. Azul. De nada. Mais perguntinhas, pessoal? Tem mais perguntinhas? Façam perguntinhas. Se vocês não lembrarem da pergunta agora, vocês lembrarem depois, pode acessar o vídeo no YouTube. Ele vai pro ar na segunda-feira. E aí vocês deixam nos comentários que a gente responde no próximo vídeo, que agora vai ser só depois das férias, lá pro dia 20. Ô, Carlitia, seja bem-vinda, Carla. Abel Paz, salve, senhor Abel. Que colo, eu não sei se eu quero te dar colo. Não quero dar colo pra você. Não quero dar colo pra você. Não. Tá com cara de aprontar mesmo. Bonete. Azul. É, o bonete às vezes é meio azul, só que hoje ele tá de verde, tia. Azul. Não é azul, é vermelho. Azul. Vermelho. Azul. Bonete. Pode sim, Thiago, pode subir. Mas sobe devagar, tá? Sobe 1 grau por dia. Não sobe muito rápido. Eu lembro que a gente falou, mudança brusca de temperatura automático. Sobe 1 grau por dia. Vai devagarinho. Que vai ser melhor. Tá bonito? Tá bonito assim, né? Foi você que tirou. Enrola ele, Gugu. Enrola ele. Embrulha pra presente. Mais perguntinhas, pessoal? Perguntinhas. Aproveitem. Vamos falar mais um pouquinho de hidromel. Rápido que minha cidra tá acabando. Acabou a cidra, acabou a live, hein? Aproveita que hoje a gente tá com mais tempo. Aproveitar a última live do ano. Qual a dica para quem quer fazer hidromel no Nordeste? Invista em controle de temperatura. A primeira é essa. Controle de temperatura. O que isso quer dizer? Compra uma geladeira para fermentar seus hidroméis e um controlador de temperatura para regular a temperatura. No canal Pompeia Hidroméis eu ensino a fazer um fermentador de temperatura controlado, utilizando uma geladeira e um controlador. É barato de fazer e bastante eficiente. Você consegue usar aí fermentador até de, 60, 80 litros que caibam dentro da sua geladeira. Então dá uma olhadinha lá no canal do Pompeia que ensina a fazer, tá? Vou dar agora... Com certeza o controle de temperatura. Mas eu vou dar a opção do pobre aqui. Vai atrás do levedura que vai e usa ela. Mas tu vai ter que aprender como é que ela funciona. E aí com isso tu fazer as tuas hidroméis. Aqui vai que é um monstro, ela aguenta a temperatura alta, ela fermenta rápido e coisa.
Mas o ideal seria ter controle de temperatura. Tá? E tem as opções. O que vai ser melhor ou não, vai de ti. Mais alguma pergunta, povo? Aproveite. Bonito. Azul. Azul. Tá. Feliz, meu caro Carloto. Feliz Natal, meu caro. Feliz Natal, feliz ano novo pra todo mundo que já deixou seu Bom, pessoal, acho que como não temos mais perguntinhas por hoje, nos resta desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos. Muitíssimo obrigado por possibilitarem os hidromeliantes de existirem, tá? Porque nós começamos como uma brincadeira que surgiu em outra live, iniciamos para ver no que ia acontecer, e graças a vocês os hidromeliantes estão aí com o episódio número 23 hoje, Bonito? Ou 22? 23, né? 23. Pois é, então, cara, muitíssimo obrigado por você. 23. 23 e 23. Então, valeu mesmo, desejamos um excelentíssimo Natal e Ano Novo a todos. Pessoal, da minha parte, muito obrigado. Que nem o Luiz falou, a gente começou aí como uma brincadeira, né? Uma forma de a gente continuar falando de hidromel, além de falar só um com o outro aí. E com as lives e com a ajuda do então, é mais uma vantagem aí para nós. Feliz de ter durado tanto e a galera tá comparecendo e tudo mais. Então aguardem novidades pro ano que vem. A gente se vê aí lá pelo feriado do dia 20 de janeiro. Tá? Então aguardem novidades e obrigado. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Um beijo na alma de vocês aí, que é o máximo que eu consigo oferecer no momento. Então, galera, obrigado. Até a próxima.